Hoje no Cartório Contemporâneo, falaremos sobre segurança no ambiente de trabalho com o professor Tarcílio Dias. Saiba sobre os serviços do Cartório JK. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Hoje vamos falar sobre saúde, prevenção e modernização nas relações de trabalho. Temas que ganham cada vez mais relevância, inclusive em ambientes como os cartórios. E para isso, recebemos o professor Tarcílio Dias, consultor em segurança do trabalho, professor e contador com mais de 20 anos de experiência na área. Como vai, doutor Tarcílio? Eu agradeço pelo convite, sempre estou à disposição. Muito obrigado. Muitos profissionais acham que o tema segurança só se aplica a ambientes industriais. Qual a importância de levar isso também para setores administrativos e jurídicos? Recentemente nós tivemos a entrada em 2022 agora da exigência do Ministério do Trabalho que todas as empresas, independentes dos graus de risco, agora têm que ter os seus programas de segurança do trabalho. Então vejamos, o grau de risco 1 e 2, a maior parte dos escritórios não tinham documentos da parte de segurança do trabalho, agora não. Agora você vai fazer um programa chamado PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e nós temos a ET, a Análise Ergonômica de Trabalho, que toda a área administrativa da empresa tem que estar contemplada. E aí nós identificamos que nesses locais existe a possibilidade de se adquirir muitos acidentes, doenças ocupacionais por causa do tipo de trabalho. Então eu preciso de uma análise ergonômica adequada, eu preciso de um ambiente de trabalho adequado, adequar também as normas de segurança do trabalho, treinar o trabalhador para que ele tenha consciência, conhecimento e também a gestão das empresas, para que elas também possam não só tomar as providências necessárias, adaptar essas empresas depois que você entrega esses programas, né, que você assessora a empresa para que ela possa se desenvolver, né? Por exemplo, na compra do móvel, um móvel tem que ser ergonômico, tem que ser adequado para aquele local de trabalho. É uma outra situação também que encontramos bastante. Os sistemas de ar-condicionado das empresas precisam fazer a limpeza adequada, que geram muitas enfermidades também nos trabalhadores, e a iluminação também está inadequada, isso aí também causa vários problemas na empresa. E com a área administrativa nós temos agora, surgiu para os trabalhadores até algumas doenças ocupacionais, por exemplo, a doença do olho seco, o excesso de ar-condicionado no local de trabalho, e o trabalhador o dia todo olhando para a tela do computador, então isso tem gerado desconforto. Os oftalmologistas recomendam, né, até que se use colírios para que você tenha, esse trabalhador tenha um certo conforto no ambiente de trabalho. Então, depois dessas normas, depois do E-Social, está melhorando muito esses ambientes de trabalho, que agora é grau de risco 1 e 2, são as empresas administrativas. E antigamente só se dava importância à construção civil, às indústrias, os setores de transporte, porque eram os que mais contribuíam com os acidentes de trabalho e também com os trabalhadores afastados pela Previdência Social. A ergonomia ainda é um desafio em ambientes de trabalho com longas jornadas em frente ao computador. Quais são as boas práticas que o senhor recomenda? Bem, antes de mais nada, você tem que preparar o trabalhador para o ambiente de trabalho. Você não pode chegar num local e mandar ele trabalhar sem antes ter um preparo, mesmo sendo um ambiente administrativo. Então, o computador, as cadeiras têm que ser giratórias, têm que ser adequadas, as mesas também têm que ter os tamanhos ideais. Quando você for comprar esses móveis, eles ergonomicamente eles já têm que estar adaptados para os ambientes de trabalho. Você vai dar, então, um local de conforto, um local adequado para esse trabalhador. Isso aí já é uma prevenção. Depois, você vai fazer uma análise desse ambiente de trabalho, para você estar informando
para o empregador o que precisa mudar, o que precisa ter de melhorias nesse ambiente de trabalho, para que esse trabalhador tenha um local adequado, prazeroso, para que ele possa trabalhar ali todos os dias, com a confiança e a garantia de que aquele ambiente é ideal para o trabalhador e não vai sofrer nenhum acidente, nenhuma doença ocupacional. Com a pandemia, o home office se tornou mais comum. Como os empregadores devem lidar com a segurança do trabalho nesse novo cenário? Outra situação muito boa, o home office. As empresas, ela tem que fornecer para o trabalhador o posto de trabalho. Ele não pode deixar que o trabalhador tenha o seu computador, tenha a sua mesa, tenha a sua cadeira. Por quê? Porque não é adequado de acordo com o ambiente de trabalho que ele tem na empresa. Então, portanto, muitas empresas que têm home office já instalado, a empresa leva o computador, leva a mesa, leva a cadeira, olha o melhor local na casa, que deve de preferência ser a sala ou um escritório, se ele tiver, que realmente às vezes não é assim, para ver se o local está adequado, está habilitado para que ele possa realizar seu trabalho. Muitas vezes as pessoas confundem o home office com os trabalhadores que não fazem nada, que ele está dentro de casa, então ali ele pode trabalhar de chinelo, ele pode trabalhar de bermuda, ele pode trabalhar de camiseta, não. Ele está trabalhando a jornada de trabalho que a empresa estabeleceu para ele. Então, você tem que trazer da empresa todo o ambiente para que ele possa realizar suas atividades e também ter um local de trabalho adequado para que ele também não venha a sofrer as consequências do trabalho, né? Então, ele pode ter depois uma LER, uma DORT, né, por causa do ambiente de trabalho que não foi preparado para ele. O trabalhador de home office em casa, ele também sofre acidentes e doenças do trabalho. A legislação trabalhista e as normas regulamentadoras estão se modernizando. Quais os avanços o senhor destacaria nesse processo? Olha, impressionante o que aconteceu agora depois de 2022 para cá. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017, tivemos uma reforma previdenciária em 2019, nós tivemos a implantação completa do e-social e agora nós tivemos a implantação da reforma também das normas regulamentadoras. Então, ainda estamos tateando no mercado de trabalho para poder adaptar essas novas normas que chegaram no ambiente de trabalho, mas são muito positivas. Várias empresas têm que mudar os seus programas de segurança do trabalho, têm que mudar os exames médicos periódicos, exames médicos complementares para poder atualizar de acordo com as normas que chegaram. E importantíssimo, você ter todos os programas de segurança do trabalho, e também treinar o seu trabalhador. Quando você faz um programa de segurança, você tem um projeto para o desenvolvimento dos treinamentos. O trabalhador ele precisa tomar conhecimento dos riscos, das necessidades, como é que ele vai fazer, de que forma que ele vai usar um equipamento de proteção individual, o tempo que ele vai utilizar o equipamento. Tem hoje o treinamento introdutório que a empresa mostra para o trabalhador quais são os riscos, os cuidados que eles têm no ambiente de trabalho e tudo isso para facilitar a introdução desse trabalhador nesse ambiente de trabalho, mesmo que ele tenha vindo de outras empresas que já tenham passado por outros treinamentos. Quando ele for trabalhar na empresa, ele precisa realmente passar por um treinamento adequado. Quais os erros mais frequentes cometidos por empregadores que podem comprometer a saúde dos trabalhadores? Olha, é o mais comum você querer fazer o seu programa de segurança e não desenvolver. Muitas vezes você chega numa empresa, você faz um programa muito bem feito, muito bem elaborado, faz todas as medições e entrega para a empresa. Então ela engaveta aquilo dali. Não dar conhecimentos para os trabalhadores. Você precisa desenvolver isso. E todo mundo na empresa precisa tomar conhecimentos, né, do programa de segurança que a empresa tem, que a empresa elaborou.
No caso, tem uma norma muito boa agora, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, ela foi modernizada. E para isso ela trouxe no seu bojo a questão relacionada ao assédio moral, ao assédio sexual, né, dentro da empresa, que a empresa precisa tomar providências em relação a essas questões que nós temos às vezes muito comum dentro das empresas, que geram gravíssimos problemas, reclamações trabalhistas, né? E a empresa mesmo que sofre a consequência com o pagamento de indenizações indevidas. Então, ela precisa trabalhar os seus trabalhadores, ela precisa treinar os seus trabalhadores e a gerência também. Toda a direção da empresa, ela também precisa ser capacitada para que ela possa desenvolver os programas de segurança do trabalho dentro do seu ambiente de trabalho para evitar esses acidentes e essas doenças ocupacionais. Voltamos já com o cartório contemporâneo. Que papel os gestores de cartórios podem exercer para criar uma cultura de prevenção e cuidado com suas equipes? Olha só, a prevenção de acidentes e doenças do trabalho já começa a partir do momento que o trabalhador sai de casa. A norma é bem clara, né? Nós temos os acidentes de trajetos, nós temos os acidentes de percurso, então a empresa precisa dar conhecimento para os trabalhadores sobre essas necessidades, sobre essa prevenção, os cuidados que o trabalhador tiver. Quando chegar no cartório, a empresa também tem que ter um ambiente adequado. Recentemente, eu fiz 2 palestras para um cartório em Mato Grosso. Eles têm toda a certificação, tudo que é documentação de segurança e saúde no trabalho, eles já existem. Então, nós vamos falar sobre assédio moral, sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Fizemos a palestra, né? Orientando do cuidado que deve ter. Muitas vezes, o trabalhador ele é assediado pelos clientes, que não estão contentes, porque não foi atendido quando ele procurou o cartório para algum tipo de serviço que ele foi procurar no cartório. Mas também o assédio, muitas vezes, é pelo colega de trabalho, que também é um assédio dentro do ambiente de trabalho. Então, o cartório tem que coibir isso. Se o colega de trabalho faz um assédio com um funcionário, uma funcionária, as consequências, quem vai pagar é o cartório. Ele que vai ter que indenizar, ele que vai ter que pagar as indenizações. E também nós temos a direção, que também precisa estar cientes dessas questões relacionadas. E as doenças ocupacionais hoje, independente de qualquer coisa, como nós falamos aqui, a síndrome de burnout, né, o estresse extremo, jornadas de trabalho prolongadas, excessivas, né? Que o cartório, ainda bem que ele tem um horário padronizado, mas mesmo assim o trabalhador ele precisa ter um ambiente de trabalho adequado, ele precisa fazer mesmo cartórios pequenos, com próprios trabalhadores, poucos trabalhadores, então a consultoria, a assessoria que for fazer os projetos para os cartórios, já pode estar fazendo toda essa orientação para que a direção do cartório, né, possa adaptar as normas de segurança do trabalho para ter um ambiente de trabalho ideal. E os afastamentos que nós estamos vendo agora é estresse extremo, né, depressão, tivemos agora, e os profissionais hoje, afastados por isso, são advogados, são contadores, professores, policiais que estão sofrendo muito com essa consequência, né? Assistentes sociais, médicos, enfermeiros, dentistas, né? Que estão sofrendo com as consequências em relação a essas doenças ocupacionais. Então, o cartório, ele também não foge à regra, ele também tem que... mesmo você vendo um ambiente de trabalho ideal, mas você tem que verificar, como eu falei para você no início, né? Eu tenho que verificar ventilação, iluminação, eu tenho que verificar se os móveis estão corretos, adequados, e a direção da empresa, do cartório, precisa fazer isso para evitar as doenças ocupacionais dentro do seu local de trabalho. Fazer um treinamento da norma regulamentadora número 17 sobre ergonomia, que eles precisam, os trabalhadores precisam tomar conhecimento, pelo número de
trabalhadores do cartório muitas vezes não precisa ter uma comissão interna de prevenção de acidentes e assédios, mas pode designar uma pessoa para que ela possa ser treinada e ela mesma vai orientar os demais colegas de trabalho da forma correta dentro desse ambiente de trabalho para evitar esses acidentes e doenças ocupacionais. Que conselho o senhor deixaria para os empregadores e trabalhadores que ainda não olham com atenção para a saúde e segurança no ambiente de trabalho? Olha, infelizmente, são muitas empresas que não têm esse olhar da segurança e da saúde do trabalhador. E se você não, às vezes, eu sou procurado para ser assistente técnico de perícias judiciais e eu peço a documentação, não tem nada. A empresa não tem nada, não tem nem como defender a empresa, porque ela não tem um programa de segurança, ela não tem um treinamento, ela não tem um atestado de saúde ocupacional adequado, ela não tem um exame complementar. Então, infelizmente, tudo que o trabalhador alegar perante a justiça, ele vai ganhar a causa, porque a empresa não investiu, não treinou. Ela tem que ter essa antecipação. E mesmo tem dado resultados, tem algumas empresas que têm investidos e têm obtido sucesso, quando ela investe na parte de segurança do trabalho. 3, 4, 5 trabalhadores e a empresa tem um programa de segurança do trabalho fantástico. Isso é muito bom. E também tem empresas de grande porte que têm excelentes níveis de investimentos em segurança e saúde no trabalho e também têm tido resultados. Então, a recomendação é que procurem o sindicato da categoria patronal, geralmente eles têm orientação para isso, né? Empresas já contratadas para orientar, para ter também os seus programas de segurança do trabalho, se não que procure uma clínica especializada, profissionais especializados, não é caro. Não é caro hoje você investir em segurança do trabalho, caro são as indenizações. Caro é o afastamento do trabalhador. Né? O trabalhador, quando ele vai para o INSS, todo mundo paga. O país perde, a empresa perde, os colaboradores que estão ali naquela empresa também vai perder e a empresa também vai perder. Por quê? Ele está recebendo o dinheiro dele, o salário dele todos os meses, mas não contribui. Somos nós que estamos trabalhando aqui, que estamos contribuindo. Então, é interessante e todos têm que ter um olhar que você tem a sua empresa, mas precisa fazer todo esse investimento para que o trabalhador entre na sua empresa, trabalhe o tempo que for necessário, saia da sua empresa com saúde e segurança. E é possível? É possível fazer isso, tá? E para encerrar, como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Olha, é muito boa, porque geralmente quem nos procura lá na nossa consultoria são empresas de grau de risco 3 e 4, construção civil, indústria, né? Que nos procuram. Então, uma empresa com grau de risco 1, que é um cartório, é o mínimo possível, mas mesmo assim estão preocupados. Por quê? Porque hoje você tem a tecnologia, só que o pessoal pensa o seguinte, a tecnologia limpa não causa problemas para os trabalhadores. Muito pelo contrário. Junto à tecnologia vem as enfermidades, vem as doenças ocupacionais também junto com isso. Então, eu sempre recomendo que façam os seus programas de segurança do trabalho, desenvolva seus programas de segurança do trabalho e tenha um ambiente de trabalho adequado para os seus trabalhadores, para que eles possam, por exemplo, você faz um programa de segurança do trabalho com duração de 2 anos, mas a segurança e saúde no trabalho é todos os dias. Então, desde o momento que o trabalhador chega no seu serviço, no seu setor, até ele ir embora, ele precisa entrar, trabalhar e sair com segurança e com saúde. Né? Então, o nosso planejamento ele é diário. Então, os cartórios, muitos, eu tenho tido aqui em Brasília, né, contato com o pessoal da CNR constantemente. Eu fiz todos os documentos daqui da CNR, né, aqui em Brasília, dos cartórios daqui, e todos, até agora, só um
Um só que me procurou para fazer uma CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. E não foi dentro do ambiente de trabalho. Foi um acidente de trajeto, que a pessoa vinha para o serviço e o ônibus, né, que ele estava, bateu e aí ele teve que ir para o médico, então nós tivemos que fazer uma CAT para ele. Isso em 3 anos, então... quando você tem um ambiente de trabalho adequado, ideal, você tem segurança, você tem saúde, né? Então, isso é muito importante e que invistam, né? Não é só fazer e guardar os documentos, pagar e deixar ali, não. Todo mundo tem que ter conhecimento e participar, todos, né? As campanhas, as vacinações. Hoje, o trabalhador, o pessoal pensa que vacinação é só para criança, muito pelo contrário, é para todo mundo. Você tem que voltar, né? Você tem que ter o seu cartão de vacina de novo. Nós temos aí o Maio Amarelo, né? A campanha que nós tivemos agora, né? No mês de maio, prevenção de acidentes no trânsito. Nós temos o Outubro Rosa, nós temos Novembro Roxo, né? Então, nós temos toda essa situação que as empresas também o cartório pode estar baixando no sistema do governo, nas secretarias estaduais de saúde, né, onde estiver, que é possível você fazer isso e disseminar dentro da sua empresa para que todo mundo tenha os conhecimentos necessários. E aí nós vamos ter sucesso, né? Mas sempre observando um olhar clínico para que aquele trabalhador não se acidente, não sofra acidentes de trabalho nesse ambiente de trabalho. O que move seu trabalho é saber o impacto das suas ações ao próximo. É saber que seu esforço transforma. Assim como você, a razão que move a CNR, Confederação Nacional de Notários e Registradores, é fazer a diferença no cartório, na classe de notários e registradores, na sociedade. Através de uma estrutura integrada de federações e sindicatos, nossa força alcança todo o país. De maneira estratégica, nosso trabalho transforma vidas através do aperfeiçoamento da atividade notarial e registral. Zelamos de quem está presente nos atos mais solenes da vida, de quem registra a alegria de um nascimento, a quem protege os esforços conquistados durante uma vida. Juntos, tornamos o Brasil um país melhor, notários e registradores cumprindo sua função e a CNR atuando no campo jurídico, político, econômico e social da atividade. Conheça mais sobre o nosso trabalho em www.cnr.org.br. CNR, a serviço dos notários e registradores e do Brasil. O Cartório JK é um cartório de notas de protesto de títulos de Brasília. Conversamos com seus funcionários para falar dos serviços que eles prestam. O que é protesto de títulos e por que é necessário? O protesto de títulos é um ato solene de atribuição privativa dos tabelionatos de protesto. Ele é um ato através do qual o credor de uma dívida que não foi paga submete aquele título de crédito ao cartório. O cartório, a partir dessa protocolização do título, intima o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias e, caso esse devedor não pague nesse prazo, então ele é protestado e sofre as consequências desse protesto. Quais são os principais tipos de títulos que são protestados no cartório atualmente? Os títulos de dívida que podem ser protestados, eles vão desde um cheque sem provisão de fundos, até um contrato, uma duplicata mercantil por indicação e até uma sentença judicial. Como funciona o processo de protesto de títulos no cartório? E qual a importância? Bom, o processo funciona de forma bastante simples, inclusive atualmente ele é gratuito para o credor. O credor apresenta esse título e esse título vai constar, neste título vai constar o valor da dívida, a inadimplência, né, quando ela deveria ter sido paga, o endereço e os dados do devedor. E aí o cartório, então, faz o processamento dessas informações, gera uma intimação, essa intimação é enviada ao endereço do devedor e aí ali está estabelecido o prazo de 3 dias para a quitação do débito. Se o devedor não efetuar o pagamento nesses 3 dias, aí ele só vai poder pagar diretamente para o credor. Quando o credor recebe, então, o valor da dívida,
ele emite uma carta de anuência, que é uma quitação, e com essa quitação o cartório baixa o protesto, obviamente depois da cobrança dos emolumentos, das custas cartoriais. A importância desse procedimento é que hoje ele é um ativo, é um processo de recuperação de ativos muito eficaz, seja pelo fato do prazo ser curto para o pagamento, seja pelo fato das consequências que o protesto gera para o devedor. A principal delas é a negativação do serviço de proteção ao crédito. O protesto, então, além de promover a negativação daquele devedor no serviço de proteção ao crédito, ele pode gerar consequências negativas para empresas, por exemplo, que uma vez protestadas não podem participar de licitações públicas. E algumas pessoas que fazem concurso, por exemplo, para bancos, escriturário de banco público, o protesto também gera um impedimento na participação desse tipo de concurso, porque o concurso exige que a pessoa esteja efetivamente com o seu nome limpo, e como o protesto gera essa negativação, ele acaba trazendo esse problema, forçando, de certa forma, o devedor a quitar suas dívidas. Quais são as consequências do protesto de títulos para os devedores e credores? A principal consequência para o credor é a oportunidade de receber de forma mais rápida aquela dívida, sem precisar ajuizar uma ação de execução de título extrajudicial ou mesmo uma ação de cobrança. Então, é um mecanismo extrajudicial que não depende da justiça para a satisfação daquele crédito. Inclusive, atualmente, vários entes públicos, como a Procuradoria da Fazenda, as Procuradorias dos Estados e dos municípios, têm se utilizado do protesto para reaver valores decorrentes de impostos, IPTU, ICMS, IPVA, impostos federais também. Então, é um mecanismo muito barato, porque ele não tem custo para o credor, apenas para o devedor, muito eficaz, célere, rápido, e que cada vez mais ganha espaço, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, em razão dessa celeridade de promoção do ressarcimento da dívida. Como o cartório pode ajudar a resolver disputas relacionadas a títulos protestados? Há situações em que o devedor não reconhece aquela dívida, e mesmo assim o título que deu origem a essa questão de dívida ele é levado ao cartório de protesto. Nessas circunstâncias, o devedor deve buscar a justiça para impedir que o protesto aconteça, porque não cabe ao tabelião de protesto analisar a questão da origem ou da justiça da cobrança daquela dívida. Isso tem que ser levado ao judiciário. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente nas nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meirelles e te vejo aqui na semana que vem na TV Justiça. Obrigado!